Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Nós esperamos que essa noite seja muito especial para a sua vida. Você também que está nos acompanhando de forma virtual, mais uma vez, que Deus abençoe você. Onde você estiver, você receba da presença e da graça de Jesus. Olha, hoje eu estou empolgado. Eu trouxe até 2 Bíblias para pregar. Então, eu estava... Você comeu antes de vir? Espero que sim. De manhã foram 8 capítulos em Romanos. Hoje são 2 Bíblias. Vamos ver se a gente não consegue falar do Gênesis ao Apocalipse aqui. Brincadeira. Eu queria terminar a série de mensagens que comecei algumas semanas atrás sobre a vida no Espírito. Comecei olhando para os Evangelhos, aquilo que Jesus fala e promete para os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, e a gente vê o contexto de Jesus se despedindo dos discípulos, querendo afirmar que aquilo que havia começado em sua presença humana, em sua encarnação, continuaria após a sua assunção. Então Jesus tem como objetivo ali naquela despedida dos discípulos, obrigado querida, vou ficar com a minha Bíblia aqui embaixo, que eu estou atrapalhando vocês, viu? Traz 2 Bíblias, atrapalha. Não, deixa aqui que eu vou precisar dela daqui a pouco. A gente entendeu que a ideia de Jesus na sua despedida era garantir, olha, isso que começou comigo aqui, com a minha encarnação, não acabará com a minha assunção. Quando eu ressuscitar dos mortos e vocês me verem subindo, a obra não vai ter acabado, a obra vai continuar, porque virá sobre vocês o Espírito Santo, uma conversa que é descrita por Lucas no capítulo 1 de Atos. E a gente olha lá Atos capítulo 1, a última conversa de Jesus com os discípulos, em que Jesus promete, virá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, e a gente sabe a continuação. Então a gente entendeu em primeiro lugar que a ideia do papel do Espírito Santo é reafirmar a nossa filiação, é reafirmar que nascemos de novo. A gente viu isso também hoje pela manhã, ali no livro de Romanos. E Paulo, ele expressa, olha, o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que nascemos dele, não nascemos somente da carne, mas algo novo começou no nosso coração. Num segundo momento, esse mesmo Espírito que diz que somos filhos, que reafirma a nossa filiação, e que começa essa obra de transformação, Jesus afirma que Ele nos guiará a toda a verdade, então Ele vai nos ensinar, assim como Cristo ensinava seus discípulos, o Espírito nos ensina as verdades dos céus. Assim como os discípulos testemunharam daquilo que Jesus estava fazendo, passando de aldeia em aldeia, o Espírito, João capítulo 15, testemunhará ao vosso coração sobre mim, e por isso vocês testemunharão. Então, aquilo que Jesus fazia, o Espírito está fazendo em nós hoje. E por fim, capítulo 16 de João, o Espírito, quando eu enviar o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito como o convencedor, aquele que mostra a obra de Jesus e transforma profundamente o nosso coração, unindo as duas coisas, unindo a verdade do Evangelho, unindo a teoria com uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então o papel do Espírito Santo, para muito além daquilo que nós vemos, né, nós às vezes, e aí por que pregar sobre isso, por que falar sobre isso, porque nós cantamos, né, vem Espírito de Deus, vem como fogo, vem como água, vem como vento, vem como terra, vem como os 4 elementos aí, e ele vem fazer o quê? O que a gente quer com isso? O que vai mudar na nossa vida quando ele vier? E quando ele chega, será que já chegou? Você percebeu se chegou? Às vezes você está pedindo, ele chegou e você não recebeu. Então a ideia de saber o movimento do Espírito, o que é esse pedido que a igreja tem feito, o que é essa era do Espírito, como falei no último domingo, é a gente identificar, olha, o Espírito está agindo sim na minha vida.
E a grande conclusão que eu quero que você chegue é isso: olha, sim, o Espírito de Deus está aqui em mim. E eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu estou fazendo parte desse movimento de Jesus hoje. Eu não estou à parte, eu não estou aquém, eu com as minhas deficiências, com as minhas debilidades, com os meus erros, eu estou fazendo parte, eu sou parte do povo de Deus aqui na terra pela obra que o Espírito tem feito na minha vida. Hoje pela manhã eu tentei de uma forma breve resumir aquilo que Paulo conclui na primeira parte da carta aos Romanos. Então eu destaquei que a carta aos Romanos ali tem um primeiro bloco. É óbvio que tem várias outras subdivisões, mas se a gente for fazer uma visão mais geral, um primeiro bloco do 1 ao 8, em que Paulo tenta argumentar sobre o que aconteceu com a humanidade e qual é a solução. Porque é isso que importa para a gente. A gente não precisa ficar debatendo se é predestinado, é destinado, é predestinado, é destinado de antemão, e essas coisas que o pessoal inventou ali depois da reforma e ficou debatendo e brigou e nunca deu bom fruto, está até hoje sem resolver, e a gente acha que isso é debater Bíblia. A gente precisa entender, olha, nós não conseguimos como humanidade chegar a Deus, nem através das imagens de um ritualismo, nem através da religiosidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por isso Deus mesmo fez o caminho, e o único caminho é Jesus Cristo. Só conseguimos chegar a Deus e nos vermos aceitos na presença de Deus através da obra da graça de Jesus Cristo. Por isso, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. E assim, Paulo começa a sua argumentação dizendo algo pelo qual eu quero agora começar, algo que eu quero dizer hoje à noite, como uma conclusão do que comecei pela manhã, em que no capítulo 8 Paulo diz que atuam sobre nós duas leis, ou nós podemos obedecer a duas leis. Se você quiser depois ler em casa Romanos capítulo 8, a lei do pecado ou a lei da carne, a lei de Moisés que está limitada pela carne, ou a lei do Espírito da vida. Então essas duas leis operam em nós. Ficou muito claro ao longo dos tempos, através do Antigo Testamento, que a lei não conseguiu santificar o coração do homem. A lei não conseguiu, traduzindo, o cumprimento de regras não transforma corações. Você pode cumprir todas as regras e continuar sendo egoísta. Você cumpre a regra dos 10%, mas seu coração é egoísta. Você vê necessidades e você não entende que vai além dos 10%. É uma generosidade do coração, é algo que Deus coloca na nossa caminhada para a gente participar do sofrimento do outro. E é por isso que Paulo diz, agora em Cristo Jesus, com esse Espírito que guia toda a verdade, com esse Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, com essa presença no nosso coração, nós temos sobre nós a lei do Espírito da vida, que vai transformando a gente por dentro, que vai tirando o egoísmo, vai tirando as limitações do nosso coração e vai ampliando as possibilidades de vida. A gente tem um certo medo disso, porque, e aí como falei pela manhã, a pergunta pela manhã era, por que continuar escravos se somos livres? E nós temos dois tipos de escravidão narrados ali em Romanos. Uma escravidão da libertinagem, escravidão aos próprios desejos, uma identificação pelos próprios desejos, uma compreensão de liberdade como fazer aquilo que eu quero, sem perceber que a gente se torna escravo da gente mesmo. Ou uma escravidão a uma tentativa de santificação pelo cumprimento de regras, e por isso uma escravidão às regras. Somente um processo de culpabilização, de uma recorrente quebra de regras, uma recorrente quebra de leis, que vai nos tornando escravos, e a gente sempre se sente aquém da presença de Deus. E é interessante que a gente tem esse duplo sentimento no coração. Quase todo crente tem isso. Que ao mesmo tempo que a gente olha para Cristo e fala assim, olha, e o autor aos Hebreus diz lá no capítulo 10 que a gente pode entrar sem culpa nenhuma pela aspersão do sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia, com coragem, sem nenhuma culpa no coração, nós ainda olhamos assim e cantamos e falamos que somos completamente indignos daquela cruz. Tem um texto
que há muito tempo atrás foi interpretado pelo Lima Duarte num Roda Viva. Eu não lembro, é um texto católico, em que ele está narrando uma cena ali, talvez, acho que é um padre que escreve esse texto, e o padre está na igreja católica e está dizendo, olha, quando eu olho para a imagem de Cristo crucificado, eu posso até mesmo me enganar de me achar tão precioso por ver quanto Deus pagou pelos meus pecados. E eu talvez fique um pouco até alegre, porque Deus deu o seu próprio Filho, mas a grande chave do cristianismo é quando eu olho para Cristo através dos meus pecados. A imagem que deve ficar na nossa mente não é como o pessoal prega por aí, que nós somos o centro da vida de Jesus, e que Deus é quase o nosso gênio da lâmpada e que a gente é só pedir para Ele que Ele vai fazer tudo. Mas que quando nós nos identificamos na cruz, porque entendemos que aquele sacrifício é a penalização dos nossos pecados. Não é pelo nosso valor, mas é pelo nosso demérito, é pelo nosso pecado, é pela nossa licenciosidade de Deus e a nossa tentativa de caminharmos distantes dele. Então, quando eu olho para a cruz, eu me identifico com Jesus nisso. Mas quando eu olho para a ressurreição, eu preciso me identificar com a sua vida. Eu olho para a cruz e eu lembro que eu sou pecador, eu lembro que eu sou limitado, mas eu lembro que esse tempo já passou. Eu lembro que essa penalização, eu me tratar como um ser deplorável, passou. Porque agora eu sou feito filho de Deus e filha de Deus. Agora eu não estou mais limitado somente nos meus pecados, agora eu estou cheio do Espírito da vida, eu estou alimentado pelo Espírito de Deus, alimentado pelo Espírito de Deus, e eu posso viver numa nova realidade, com novos princípios e novos propósitos. E é por isso que eu queria nessa noite finalizar essa mensagem com alguns pedidos de Paulo sobre a igreja de Éfeso. Então eu queria que você abrisse comigo ali na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós estamos nessa situação em que não nos identificamos mais somente como os pecadores aos quais Cristo morreu na cruz. Nós estamos nos identificando com o Cristo ressurreto e vivendo a vida da ressurreição, cheios do Espírito de Deus. E Paulo vai nos dar aqui alguns elementos que são importantes para nós nos conscientizarmos como igreja de que somos esse povo cheio do Espírito de Deus, com outros princípios, com outras métricas de vida e com outras possibilidades de vida. Eu quero ler com você Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Uma pausa aqui, um comentário breve. Veja, novamente, aí se a gente for ver aqui outras traduções, e for ver o texto lá grego, o que... A tradução que está aparecendo, não está aparecendo, está aparecendo para mim, não está aparecendo aqui no telão. Se vocês puderem jogar no telão, isso. Aqui, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Mas uma vez quando Paulo vai se referir ao Espírito, ele vai nos colocar na condição de filhos. Então, quase sempre nos evangelhos e nas cartas paulinas, quando nós estamos nos vendo diante de uma situação que o autor está lembrando a presença do Espírito, ele está lembrando a nossa filiação. Ele está relembrando que não somente nascemos do homem e da carne, mas nascemos de Deus. Isso é importante para a gente continuar interpretando aqui. Verso 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estejando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu queria destacar algumas coisas breves aqui para a gente, para o nosso ensino, para a nossa semana, com um simples objetivo. Como comecei falando, você precisa reconhecer que o Espírito de Deus está atuando no seu coração. Quase todos nós precisamos de um bezerro de ouro. Quase todos nós sentimos falta quando a gente fica com essa visão. É só o Espírito que atua em nós. Paulo está defendendo isso, é o Espírito que atua em nós. Você não precisa de um bezerro de ouro. Você não precisa se apegar no farisaísmo, no cumprimento irrestrito à lei. Você não precisa apegar numa teologia específica. Você não precisa se apegar numa expressão, numa aparência de bondade, fazendo todas as obras sociais que você achar que são necessárias, como uma hipérbole de vida sem fazer parte do coração. Às vezes a gente precisa ver alguma coisa para a gente se apegar àquilo ali sem ter a identificação no coração. E o que a gente está vendo aqui, que o mais importante na obra do Espírito é essa identificação no coração que sai de dentro e transforma toda a nossa existência. Então o que nós precisamos é ter a paciência como crianças, e é isso, essa é a linguagem que, por exemplo, Pedro usa. Olha, vocês precisam, como bebês recém-nascidos, ansiarem por Deus. Então, como bebês recém-nascidos, ansiando pelo Pai, ansiando pela presença do Pai, irmos crescendo à imagem e semelhança de Jesus. Sem uma ideia de estereótipos, sem uma ideia de arranjar alguma coisa para a gente parecer mais crente, sem exigir que um ou outro apareça ou se adapte ao nosso estereótipo, é a gente voltar a confiar que o Espírito tem atuado na igreja e através da igreja. Se você se perder em algum momento, essa é a conclusão que eu queria chegar nessa noite. O Espírito atua em mim porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E o grande convite do Evangelho é que nós nos aproximemos do Pai com coragem, sabendo que Ele nos ama e Ele perdoa os nossos pecados. Mas eu queria aqui, de alguma forma, trazer para a gente 3 coisas muito breves que são importantes nessa expectativa da obra do Espírito. A primeira é quando Paulo fala no verso 17, sobre a sua oração. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e ele está dizendo no verso anterior, que eu não li, o verso 13, que ele, olha, eu não quero que vocês desanimem diante das minhas tribulações. Olha, vocês estão me vendo sendo preso, passando por naufrágios, vocês conhecem a minha história e estão vendo que a coisa é difícil. E eu não quero que isso assuste vocês. Eu quero que vocês tenham uma compreensão do que está acontecendo em mim. Eu quero que vocês entendam por que eu estou me movimentando dessa forma, porque eu estou dedicando a minha vida. O que está acontecendo dentro de mim também pode acontecer em vocês. E aí, por isso ele diz que ele se situa, ele se coloca diante do Pai como um filho. Então ele está diante de uma família, aconselhando a família, orando para que, diante de um Deus que tem gloriosas riquezas, expansivas riquezas, ou toda a riqueza, ele ora para que haja um fortalecimento interior. Novamente, Paulo está enfatizando que somos filhos e que o fortalecimento é interior para que saia para o exterior. E ele diz como esse fortalecimento interior acontece. Como acontece uma obra espiritual na sua vida? Talvez seja essa a proposta. E eles dizem, em primeiro lugar, para que Cristo habite no coração de vocês. Então eu queria destacar aqui primeiro onde começa e onde está atuando essa presença do Espírito Santo. Diferente daquilo que por vezes a gente pede e a gente pensa, quando a gente está cantando Vem Espírito de Deus, a gente quer ter uma sensação.
A gente quer ter um sentimento. A gente quer ter aquele mesmo afago materno em que, por vezes com medo ou cansados ou precisando somente de um abraço, a gente chega em casa e mamãe abraça e acalma o nosso coração. Aquela sensação de alívio que, sem palavras, acaba dissipando os problemas e acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de calma. Ou a gente quer aquela sensação de alegria, de um ambiente extremamente efusivo. A gente quer sentir o arrepio do Espírito. E eu queria te dizer nessa noite que isso é pouco para quem pode ter a habitação do Espírito. A presença plena do Espírito. Se você for observar, o que Paulo vai chegar à conclusão é que existe uma forma de termos a plenitude de Deus. É claro que isso é uma imagem, porque não dá para a gente ter a plenitude de Deus, porque não dá para definir Deus, e no momento que definimos Deus, tornamos Deus uma criatura. Então a gente nunca vai saber se temos a plenitude de Deus, porque a gente não conhece a plenitude de Deus e não dá para descrever Deus completamente. Mas o que Paulo está dizendo é que precisa habitar no coração. E aqui é o mais importante para a gente. Aqui é o termo grego cardia. E é muito interessante para você, como falei pela manhã, depois que você quiser chegar em casa, alguém que não esteve aqui, você fala assim, você sabe o que era cardia? Você sabia que na Bíblia, cardia, não sei quem é cardíaco aqui, cardia nunca é aplicado na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a bomba que bombeia sangue. É sempre aplicado a uma forma figurada, que é o centro do desejo, o centro das decisões, em que acumulam teorias, sentimentos, percepções, é aqui que Cristo habita. Cristo habita exatamente ali onde nós temos nossos juízos, nossos sentimentos, as nossas percepções da vida. O convite para a igreja de Cristo, o convite para que a gente tenha essa plenitude do Espírito, a gente seja dominado no Espírito, é para que a gente permita que Ele domine os nossos desejos, Ele comece a mudar os nossos desejos e a nossa percepção de vida, as nossas prioridades e os nossos caminhos. Cristo habita e Cristo domina quando Cristo habita no coração, não como um coração desejoso, um coração sentimental, mas um coração que sabe decidir na hora certa sobre as prioridades de Jesus. Esse Cristo que guia toda a verdade no coração, não somente nas ideias, também nas ideias, mas no coração. Esse Cristo que está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, está aqui no meu coração testemunhando sobre Cristo. Esse Espírito que está me habitando não habita somente nos momentos bons, ou não somente me consola como um afago amigo nos momentos difíceis, mas Ele habita na sua plenitude no meu coração, transformando a minha forma de ver a história da minha vida. Como falei pela manhã, a habitação do Espírito Santo é o grande convite à plenitude de vida. É o grande convite para o desfrute da vida. A limitação na Bíblia nunca está na ação de Deus. A limitação na Bíblia sempre está no pecado humano. Então, quando estamos sem a habitação do Espírito, e a gente leu de manhã, em quem o Espírito não habita não pertence a Deus, está afastado de Deus. Quando o Espírito habita em mim, aquela limitação do pecado se acaba. E possibilidades que não existiam na minha vida passam a existir. O Evangelho é a grande ampliação da sua existência. Isso significa que talvez você estivesse preso à sua história, preso às mágoas que você viveu, preso às dores que te causaram, preso às ausências que você vivenciou, preso aos abusos que você experimentou, preso às ignorâncias que todos nós temos, presos às debilidades dos desejos e percepções da nossa vida. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, o Espírito Santo habita no nosso coração e a gente aprende a perdoar, a gente aprende a deixar as mágoas e a gente entende que não mais as marcas do mundo, as marcas da vida definem a gente. Mas a gente permite que o selo do Espírito Santo, a marca de Cristo, defina a nossa história.
a gente passa a ser chamado filho e filha de Deus, e a gente tem o nosso coração renovado e novas possibilidades pela frente. Paulo está orando para que haja uma habitação, mas ele preenche esse significado, ele preenche essa ideia, dizendo, e eu oro, ainda no verso 17, para que estando arraigados e alicerçados, para que essa habitação, ela não seja superficial, ela não seja um repouso. É por isso que eu não gosto da música, Vem Me Visitar Hoje Aqui. Que parece que ele veio, pousou e saiu. Veio, pousou e saiu. Não quer ficar, ou você não quer deixar entrar. A gente não tem visita do Espírito, a gente tem a habitação do Espírito. A gente tem a morada do Espírito, é isso que o termo significa. O Espírito está sobre nós, está lá. Ele não visita a gente, ele visita a gente aqui. Falando, olha, você que ainda não tem o Espírito, essa habitação, você que ainda não falou assim, pode morar aqui dentro. Você nessa noite pode falar assim, Senhor, você que está me visitando nessa noite, você pode morar no meu coração, porque eu quero ter você comigo. Mas sobre a igreja, a gente já tomou essa decisão, ele habita no seu coração. Você pode não perceber, você pode estar num momento aí um pouco insensível, mas ele está por aí. E é por isso que Paulo vai dizer, eu oro para que essa habitação crie raiz. Para que mesmo vindo os ventos da vida, essa raiz que começou a boa obra permaneça no coração. Você sabe, você que já de alguma forma se afastou do Evangelho, você sabe que a raiz está lá querendo brotar fruto. Você sabe que por mais que às vezes a gente vá citando os problemas da igreja, as debilidades, as decepções, há uma raiz do amor de Jesus no nosso coração, sempre nos convidando, olha, se você der espaço, se você tirar essas coisas que sufocam a raiz, eu vou fazer uma grande obra na sua vida e eu vou voltar a frutificar através de você. Talvez seja esse o convite do Espírito para você nessa noite. Deixar as coisas que abafaram a raiz da presença do Espírito no seu coração e permitir que ele nasça, e ele cresça, e ele dê fruto através da sua vida. Mas é muito interessante onde, novamente onde. Então, estamos falando de lugar aqui. Se o Espírito habita no coração, nesse centro de decisões, existe um lugar no meu coração em que essa raiz começa a crescer e a permanecer. Paulo ora pela igreja de Éfeso, dizendo, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. É no amor, e é na certeza do amor de Jesus, e é na experiência do amor uns pelos outros, é que essa raiz do Espírito Santo começa a brotar no nosso coração. Olha, volta comigo rapidinho aí, lá em Romanos, por gentileza. Eu queria ler com você o texto de Romanos capítulo 13, em que isso fica muito claro. Romanos 13, a partir do verso 8, Paulo deixa isso destacado. E é por isso que eu queria concluir a mensagem da manhã com isso. Em que Paulo está agora aplicando essa presença do Espírito de uma forma muito prática. E ele diz, olha, verso 8 do capítulo 13 de Romanos, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei do Espírito da vida que está nascendo e que está sendo narrada por Paulo ali no capítulo 8 de Romanos, traz essa produção para o nosso coração. Eu sou agora determinantemente alguém que ama. E alguém que começa a pautar a sua existência, a sua prática de vida a partir do amor. E é por isso que quando Paulo narra lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não é ciumento, o amor não é arrogante, o amor perdoa, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E é esse amor que nasce no nosso coração. Muito bem, nós sabemos aonde ou onde o Espírito habita na gente.
O Espírito habita no nosso coração, no local das decisões. Então talvez você nessa noite precise tomar decisões pelo Espírito, não pela carne. Não decisões pela sua cobiça, pelo seu egoísmo. E nós somos um povo, falar de Rio de Janeiro, muito acostumados a nos dar bem. Impera a lei da malandragem, totalmente diferente da lei do amor. A gente escolhe todas as situações em que vão ser mais favoráveis para a gente. E nem sempre a lei do Espírito nos conduz àquilo que vai ser mais favorável para nós. A gente sabe onde o Espírito habita e por isso tomamos decisões na presença de Deus. Deixamos coisas que nos atrapalham, assumimos posições que agora nos elevam mais para perto de Deus. Temos agora uma nova rotina e sabemos onde essa presença que habita cria raízes no nosso coração, que é através do amor. E é por isso que eu queria ler rapidamente aqui, não sei se você conhece a versão A Mensagem. A versão A Mensagem, ela trouxe algumas críticas de alguns tradutores bíblicos, mas nos Estados Unidos, Eugene Peterson vendeu essa versão aqui como um livro. Ele diz que é um livro comemorativo dos seus 40 anos de ministério e ele não tem o objetivo de fazer uma tradução literal. E é por isso que geralmente a gente não prega nesse texto, mas ele aplica o texto de uma forma muito legal. Ele é um linguista bíblico, ele conhece bastante do texto e ele narra o texto de Gálatas capítulo 5 de uma forma muito legal. Eu li para os adolescentes na sexta-feira e como somos quase todos adolescentes aqui, muito jovens, muito novos, eu queria ler também aqui para os irmãos. Gálatas capítulo 5, um texto em que Paulo está diferenciando a vida na carne e a vida no espírito. Eugene Peterson traz a seguinte, você não precisa acompanhar, porque vai estar bem diferente certamente. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Porque não escolhem o caminho do Espírito, só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Então, nessa versão, eu li aqui do verso 16 ao verso 18, a ideia de Eugene Peterson é que o caminho da carne ele tem duas características que são contrárias ao caminho do Espírito. O primeiro são impulsos egoístas. Você só pensa na sua história, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para ministério nenhum, você não consegue participar de nada, afinal, todos os que participam, de alguma forma, não têm o que fazer. E você é aquele que está muito atarefado. Você não consegue contribuir porque você tem muitas contas e aqueles que contribuem não as têm. A grande verdade é que não é sobre isso. A grande verdade é que é sobre uma lei do Espírito que habita no nosso coração e que preenche o nosso coração, que nos impulsiona para o serviço e para a participação. É a lei do Espírito que tira esse egoísmo, que faz a gente montar a nossa vida ao redor dos nossos desejos e princípios. É essa lei que impera sobre nós, que nós traçamos o plano na nossa vida e a gente acha que esses planos são os planos que temos que vivenciar. Nós sabemos a nossa roda de vida e, na verdade, quando estamos pedindo para o Espírito, estamos falando, sim, Deus, definimos quem queremos ser, definimos onde queremos chegar, só nos acompanhe. Não é isso que o Espírito tem como proposta para nós. A habitação do Espírito está no coração para transformar os desejos, percepções, sonhos e realizações. Para ampliar as nossas possibilidades, para dizer coisas novas sobre nós, para tirar essa raiz de egoísmo. E uma segunda característica que ele diz é para retirar essa inconstância. Porque é isso, no meio dos nossos planejamentos, de vez em quando a gente se sente culpado pelo nosso egoísmo. E a gente fala, nossa, eu vou participar, eu vou conseguir, e a gente começa a dar os primeiros passos. Eu também passo por isso, e eu estou falando de mim. Não estou acusando, estou falando de coisas que eu vivo e que são interiorizadas em mim, e são desafios do Espírito para a minha vida.
da gente definir metas para a nossa vida. Estamos agora, após o carnaval, começando o ano. E definimos que esse ano a gente vai estar na igreja, a gente vai participar, mas o mês de fevereiro acaba essa semana e a gente não participou de nada. E a nossa rotina com a Bíblia não começou, a nossa rotina de oração não começou, porque a gente é inconstante, a gente deseja, mas não executa. A gente promete e as nossas palavras são como vento, são como coisas jogadas para o ar. A lei do Espírito da vida reafirma ao nosso coração a capacidade de realizar coisas espirituais, coisas altruístas, coisas que envolvem os outros. E é por isso que eu queria terminar com uma outra oração de Paulo. Então, nós sabemos onde o Espírito habita. Ele habita nos meus desejos, Ele habita nas minhas percepções da vida, transformando a minha vida, transformando a minha história. Não fazendo com que eu seja marcado pelas minhas dores e limitações, mas fazendo que eu seja guiado pelo Espírito de Deus, que me faz ler a vida de outra forma. E eu sei onde isso começa e onde isso cria raiz, é no amor a Deus e no amor ao próximo. Eu aprendendo a viver uma vida sem egoísmo, ou diminuindo esse egoísmo, buscando a vontade do Espírito e buscando ser mais constante na presença dEle. Mas uma coisa que é importante para a igreja, que eu não falei em nenhuma das mensagens. Paulo termina essa história aqui dizendo que esse movimento, ele necessariamente é coletivo. Ele posiciona a gente não como uma busca individual. Ele coloca a gente não como pessoas separadas que estão de alguma forma tentando acertar, mas ele vai dizer, olha, que vocês possam, verso 18, juntamente com todos os santos, compreender. E é muito interessante essa palavra compreender, não tem a ver somente com o conhecimento, com a gnosis, mas tem a ver com a experiência. Eu me agarro firmemente a essa experiência, eu me agarro firmemente a essa presença e essa voz no meu coração. Que todos juntos se agarrem em Cristo, para que vocês consigam compreender, para que vocês estejam agarrados, firmes, ligados, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e aí sim, conhecer, ter o conhecimento, ter a percepção, ter a diferenciação do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí aqui ele afirma, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Paulo começa dizendo que somos filhos e que nos identificamos nessa filiação. Paulo afirma que esse Espírito habita no nosso coração para transformar a sede dos nossos desejos e decisões. E ele diz que o Espírito cria raiz quando nós passamos a decidir pelo amor. E ele vai dizer que nós vamos nos agarrar a essa obra quando passarmos a fazer isso juntos. Nós vamos compreender de uma forma plena quando essa busca não for só minha, essa busca for sua comigo, sua com o outro. E é por isso que, e aqui é onde eu quero chegar e terminar essa série de mensagens. A igreja precisa voltar a acreditar na atuação do Espírito Santo. Você não está aqui para ficar desesperado, falando que o mundo jaz no pecado. A mensagem da igreja não é essa. A mensagem da igreja é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Aquilo que não era possível para o homem, agora é possível por Jesus estar presente. O papel da igreja não é entulhar o irmão que está em queda. Não é continuar cavando a cova daqueles que estão fracos na fé. O papel da igreja é, juntamente uns com os outros, nos agarrarmos em Cristo para que ninguém caia. Meu papel e o seu não é apontar a conduta,
a sexualidade, a mazela. Porque existem coisas que são mais difíceis de esconder. Talvez o seu pecado seja muito bem escondido. Outras são mais difíceis. Estão na flor da pele. Mas nós estamos aqui para ajudar irmãos e irmãs que estão em debilidade, que estão enfrentando, mas estão de alguma forma com essa raiz do coração, com essa raiz do amor no coração querendo brotar, mas esses entulhos da vida estão querendo sufocar o crescimento da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está aqui para inundar esse mundo da glória de Jesus. Você está aqui como alguém que está vendo o que Jesus está fazendo, como aqueles primeiros discípulos estavam. Para que uns com os outros, unidos na habitação do Espírito, possamos crescer para compreender esse amor que nos foi revelado na cruz do Calvário. E é por isso que o convite dessa noite é para que você se achegue a essa obra do Espírito. É por isso que o convite dessa noite é para que de uma vez por todas, você que está aqui ouvindo falar desse evangelho, dessas possibilidades, você fale assim: eu quero que essa obra comece na minha vida. Eu não sei como vai ser. Eu não sei quais serão os próximos passos, mas eu não quero mais viver na minha limitação. Eu quero ter essa obra espiritual no meu coração. Eu quero ter essa transformação de Jesus. E eu quero me arrepender dos meus pecados. E o arrependimento dos pecados, como falei pela manhã, é isso. O arrependimento no grego é mudar a mente. Mudar a forma de ver a vida. Mudar a cabeça. É como se você estivesse olhando para cá e você se deparasse com a cruz de Jesus e você tornasse ela o centro e o alvo da sua vida, da sua existência. E você usasse e usa Jesus como seu parâmetro de vida. Esse é o convite dele, para que você comece a segui-lo. E para que você no caminho vai descobrindo as novidades que essa raiz do amor vai trazer para a sua vida e para o seu coração. Por isso eu queria orar por você hoje, que quer começar, que quer falar: Senhor, eu não quero mais ser uma visita na igreja. Eu não estou visitando esse lugar. E também não quero que o Senhor me visite. Eu quero habitar entre o teu povo e eu quero que o Senhor habite no meu coração. Para que assim essa obra comece profundamente na minha história. Feche seus olhos. Eu queria que você olhasse lá dentro do coração. E eu queria que você pensasse se nessa noite não é essa decisão que você precisa tomar. Se diante de todas as dores que já te definiram, você não precisa falar assim: Senhor, eu estou sendo há tanto tempo definido por dores, por privações. Agora eu quero ser definido pelo teu amor e por esse amor que é perfeito. Eu queria muito orar por você. Nós estamos de olhos fechados aqui orando uns pelos outros, pedindo para que esse Espírito habite em cada coração. Mas de uma forma especial eu queria saber se há alguém que está tomando essa decisão pela primeira vez, está dizendo: sim, eu quero a obra do Espírito Santo em mim. Se você está falando isso para Deus nesse momento, eu queria que você erguesse bem alto a sua mão, para que eu possa orar por você. Somente fazer um sinal com a sua mão, para que nessa noite fique marcado e a gente comece como povo de Deus a te ajudar. Amém. Deus te abençoe lá na galeria. Mais alguém nessa noite quer falar: sim, eu quero essa obra do Espírito de Deus em mim. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero tomar essa decisão e te receber, Senhor. Eu quero que essa obra do amor comece na minha história. Há mais alguém que queira falar isso para Deus? E de uma vez por todas começar essa caminhada sendo transformado na presença de Jesus, com a ajuda da igreja. Há mais alguém? Pai, nós nos alegramos porque somos a tua igreja. Ainda vivemos a batalha contra a nossa limitação, mas hoje relembramos que somos habitados pelo teu Espírito. Algo novo nasceu em nós e por isso temos novas possibilidades. Não estamos mais escravos dos nossos desejos, não estamos mais escravos limitados pela lei, mas há a obra do teu Santo Espírito em nós, Senhor.
Reaviva corações nessa noite. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Traz de volta filhos e filhas que estavam distantes pelas dores, pelas decepções, pelas coisas do mundo que sufocam o nosso coração. Mas assim como Paulo estava orando pela igreja de Éfeso, pedindo para que aqueles sofrimentos não os desanimassem, Senhor, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo agora sacuda as nossas vidas e os nossos corações, e que haja uma plenitude do Teu Espírito para que a Tua vida realmente finque raízes e seja plena em nós, e alcançando o nosso coração, a nossa mente, as nossas decisões, a gente frutifique para a Tua glória, Senhor. Que sejamos a Tua igreja aqui poderosa, não poderosa no nome, no emblema, mas poderosa na Tua atuação, Pai. Que a gente veja aqui na igreja filhos e filhas sendo curados, transformados. Que a gente veja as nossas famílias sendo alimentadas, sendo sustentadas pelo Senhor e pela Sua obra, Pai. E por isso eu te peço, Senhor, nos tira dessa zona do conforto. Nos leva novamente para esse lugar de filiação e identidade com a Tua obra, Senhor. Faz com que a gente reorganize o nosso tempo, não com egoísmo, mas com o amor que vem do alto. Faz com que a gente cumpra promessas e palavras e coisas que realmente queremos, Pai. Queremos estar mais próximos do Senhor, queremos ler mais a Tua palavra, queremos servir e colocar em prática os nossos dons e talentos, Senhor. Mas em nome de Jesus, não permita que, às vezes, o medo da vida, as preocupações desse mundo entulhem o nosso coração, entulhem a nossa rotina, Pai. Que nós sejamos realmente o povo do Espírito, guiados pelo Senhor, sensíveis à Tua voz. Recebe, Deus, de forma especial esse coração que se entrega. Sela, marca e habita, Pai, de forma especial. E mostra da Tua plenitude juntamente com a igreja, Pai. Para que vejamos essa vida frutificando na